Bom dia, caros irmãs, caras irmãs. É sempre um grande prazer estar com vocês novamente, ainda que de forma remota, por força das circunstâncias, e principalmente num dia tão especial como hoje, o dia da Páscoa. Um dia comemorado em todo o mundo ocidental, em todo o mundo cristão, mas também em várias partes do Oriente, como por exemplo em Israel, como por exemplo em outras regiões do planeta que seguem tradições milenares que rememoram também no dia de hoje a Páscoa com os mais diversos sentidos e com os mais diversos significados. E é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje. Afinal de contas, a Páscoa é um dia para ser comemorado por nós espíritas? Qual é a simbologia que a Páscoa carrega consigo e que nós espíritas podemos aproveitar para a nossa melhoria íntima, que afinal de contas é o objetivo último da nossa encarnação? Para a gente começar a refletir sobre essa questão, vale a pena rememorar aí, né? Pensar um pouco sobre as diversas simbologias da Páscoa em algumas tradições que muito contribuíram com a nossa formação cultural. Nós, brasileiros, com uma origem cultural a mais diversa possível, temos em nós e temos na nossa convivência social elementos de culturas que muitas vezes nós nem lembramos, mas que têm uma importância fundamental no modo como nós vivemos, no modo como nós pensamos e no modo como nós praticamos a nossa religião, a nossa filosofia e rememoramos dias como hoje, a Páscoa. Páscoa, pessoal, que é uma palavrinha que vem do hebraico. A Páscoa inicia-se para nós como um feriado judaico. A Páscoa vem de passar, do hebraico, passagem, ou de pessá, que vem do grego. E aí o pessá do grego também significando passagem. Para os nossos irmãos judeus, a Páscoa representa um momento de passagem. A comemoração de dois elementos, de dois acontecimentos históricos extremamente centrais para a sua formação enquanto povo, para a sua formação enquanto religião, e que nós conhecemos muito bem, porque fazem parte do chamado Pentateuco, os livros básicos do Antigo Testamento, adotado também por nós cristãos. O primeiro elemento é a libertação do Egito. A Pessá era um dia no qual os judeus celebravam a libertação do cativeiro do Egito por Deus e a travessia do deserto, epopeia muito bem narrada no livro do Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Neste sentido, seria a passagem de um estado de cativeiro, de um estado de escravidão, para a liberdade, mas não qualquer liberdade. A liberdade com Deus, a liberdade com Yahvé. E isso está relacionado diretamente ao segundo simbolismo da Páscoa para os judeus, que está relacionado exatamente à formação da sociedade e da religião judaicas através do acontecimento, da oferta de Deus dos 10 mandamentos. Né? O momento em que Deus presenteia os judeus, os seus filhos prediletos, com uma série de mandamentos, com uma série de leis que precisavam ser seguidas por essas pessoas para que pudessem viver em harmonia, para que pudessem viver em comunhão com Deus. Jesus comemorou a Páscoa. Não podemos nos esquecer que Jesus vai para Jerusalém exatamente para comemorar a Páscoa. O episódio da entrada triunfal dele nas muralhas de Jerusalém, onde ele é recebido com ramos e com honras de grande celebridade, acontece exatamente nas vésperas desta que é, até hoje inclusive, uma das principais comemorações judaicas. Lembrando também que comemoração não é no sentido de festejar, no sentido de dar uma festa de arromba, né? Comemorar é memorar
juntos, comemorar, ou seja, lembrar juntos. Então, uma comemoração não necessariamente pressupõe festa. Comemoração é o momento no qual as pessoas se reúnem para memorarem conjuntamente episódios importantes, seja da sua vida pessoal, da sua vida social ou da sua vida religiosa. Nesse sentido, para os judeus, então, a Pessá é o momento da passagem, da transição, da transformação. Aquele momento no qual você sai de uma situação e chega numa outra melhor. Lembrando que no mito judeu, aliás, não é mito, na religião judaica, né? Que absurdo chamar de mito, na religião judaica, esta passagem é marcada por um momento de crise, de sofrimento, de privação, de provação por Deus, que é a passagem do deserto, quando saem do Egito, atravessam o deserto em direção à Terra Prometida. Mas não é só para os judeus que Pessá ou Páscoa tem o sentido de passagem, de transição. Para algumas religiões politeístas, né, para algumas religiões antigas da Europa, a Páscoa também representa a transição. Antes do advento do cristianismo, era muito comum nessas regiões europeias, lá no hemisfério norte, comemorar-se o chamado equinócio do inverno. O que é o equinócio do inverno? É precisamente aquele momento no qual o frio, as privações, as dificuldades do inverno começam a ficar para trás e antecipa-se dias muito melhores, dias muito mais venturosos da primavera. As flores começam a desabrochar, os rios voltam a correr, o colorido das matas volta a se mostrar em todo o seu esplendor. Então o equinócio marca também uma transição, também uma passagem de um inverno rigoroso, de um inverno de neve, de temperaturas abaixo de zero, para uma primavera radiosa, para uma primavera fértil, para uma primavera de abundância de alimentos, de relacionamentos, porque no inverno frio as pessoas tendem a ficar mais tempo dentro de casa, na primavera elas saem, elas se encontram, elas caminham, elas vão ao rio, elas colhem frutas que começam a surgir novamente. E é neste sentido que vem a palavra em inglês para Páscoa, que é Easter, né? Easter, que de acordo com algumas teorias, está diretamente relacionado à deusa mitológica Astarte, que é a deusa mãe da fertilidade. Neste sentido, o Easter dos europeus pré-cristãos marca a transição, a passagem da privação, das dificuldades para a primavera, o momento da fertilidade, o momento da abundância. É daí que vem a prática nestas sociedades, principalmente da Europa Oriental, e aí eu estou falando de Polônia, estou falando de Rússia, estou falando de Ucrânia, tradições e culturas tão conhecidas, né, e tão bem cultivadas aqui na nossa região, de pintar ovos, né, com cores variadas, com motivos variados, com desenhos variados, exatamente nesta exaltação e nesta celebração da fertilidade. Em termos mais amplos, é daí que surge a tradição dos ovos de Páscoa, né? Ovos muito bem embalados, em papel nobre, em cores vivas, né? Alegres, que têm exatamente o objetivo de remeter a tempos novos, a tempos melhores, a tempos de abundância, nesta passagem na qual nós não estamos mais na privação, nesta passagem na qual nós não estamos mais no inverno,
no frio e caminhamos em direção a dias melhores, que é a primavera. Para essas culturas, para essas sociedades, portanto, a Páscoa também está relacionada a uma transição, a uma passagem. Assim como para os cristãos católicos, nossos irmãos católicos, que também veem na Páscoa uma passagem, uma transição. Que passagem é essa? A passagem da morte para a vida. Os católicos festejam na Páscoa a ressurreição de Cristo. Aquele que foi crucificado, aquele que foi colocado no sepulcro por José de Arimateia e que ressurge em toda a sua glória no terceiro dia, com o seu próprio corpo, com a sua própria carne, mas dotado de uma vida que já não é mais uma vida meramente humana, mas é uma vida divina, uma vida sublimada que fará com que ele ascenda aos céus dentro de algum tempo. Então, para os católicos, também nós estamos falando de uma passagem, né? A passagem de Jesus da morte para a ressurreição, para a vida. Um sentido que já não é compartilhado pelos protestantes, né? Que não vem na Páscoa um dia específico, mas sim acreditam na ideia de uma Páscoa constante, né? Na ideia de que nós devemos ressuscitar constantemente através de nossas práticas e de nossos atos. Então, também para as chamadas religiões cristãs históricas, né, porque são as mais antigas, Páscoa representa passagem, né? A ideia é exatamente de passar da morte, passar da treva, passar do sepulcro para uma vida sublimada e para uma vida plena em 3 dias, que é como nos conta a tradição católica. E nós espíritas, como que nós encaramos a Páscoa? Ora, para nós não há ressurreição. Para nós, Jesus é único, é o espírito mais avançado, o espírito mais sábio que passou pela terra, que encarnou sobre a terra, mas não há que se falar em ressurreição de todo mundo. Nós não acreditamos que após a morte nós voltaremos a viver no mesmo corpo. Nós não acreditamos que vamos levantar do nosso sepulcro em algum momento com o nosso mesmo corpo que tínhamos na hora do nosso desenlace. Nós acreditamos em reencarnação. A nossa ideia é de que o espírito renasce sucessivas vezes, mas em corpos diferentes. Assim, nós temos a oportunidade de constantemente nos melhorarmos, nos aprimorarmos através das provas, através das missões, através, enfim, de tudo aquilo que cerca a existência terrena, né, as atribulações terrenas do espírito encarnado. Neste sentido, para nós espíritas, não há que falar em Páscoa da ressurreição de Cristo, porque nós não acreditamos em ressurreição, mas sim em reencarnação. E Jesus não reencarnou, ele é encarnado, ele veio uma vez para cá. Significa isso então que nós não devemos comemorar a Páscoa? Significa isso então que nós não temos o que refletir no dia de hoje? Significa isso então que o correto seria dizer que nós espíritas nada temos que fazer num dia como hoje? Nada temos que refletir, nada temos que pensar, nada temos que comemorar no dia da Páscoa? Muito pelo contrário, temos muito sim que refletir. Temos muito sim que pensar e temos muito sim que aproveitar este momento no qual todos estão irmanados em uma mesma psicosfera, em um mesmo ambiente mental de reflexão e de pensamento em fenômenos, em processos de passagem, para pensarmos nós também na transição.
que é, afinal de contas, o cerne da Páscoa para as mais diversas culturas. Nós espíritas não acreditamos em ressurreição, mas a transição, a transformação, a passagem de um momento, de um estágio anterior para um superior e posterior, é o cerne da nossa existência, é o cerne da nossa crença, é o cerne da nossa prática. Afinal de contas, é através das reencarnações sucessivas que nós nos aprimoramos, que nós deixamos para trás o eu antigo e fazemos com que nasça novamente um eu novo, um eu melhorado, um eu despojado, por assim dizer, de falhas, de, enfim, defeitos milenares que carregamos conosco e que é nossa função substituirmos por algo bom, por algo mais divino. Neste sentido, para nós espíritas, Páscoa é transição, é uma oportunidade de pensar na nossa passagem, na nossa transição, de uma fase anterior, inferior, para uma fase sublimada. É bem verdade que é muito melhor que nós façamos esta reflexão todos os dias. É bem verdade que para nós espíritas o ideal seria que todo dia e toda manhã fosse uma Páscoa. Que todo momento da nossa existência terrena fosse uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa constante evolução e a nossa constante reforma íntima. Mas isso não diminui a importância de um dia como hoje. Um dia no qual nós podemos fazer isso, não apenas mais do ponto de vista introspectivo, melhor dizendo, interno, nós conosco mesmo, mas agora nós podemos fazer mais amplamente com nossos amigos, nossos familiares. E aí vem um outro ponto, uma outra simbologia, um outro significado da Páscoa que nós espíritas podemos aproveitar o dia de hoje para refletir e para orar sobre, que é o momento no qual vivemos, são os dias nos quais nós vivemos. Porque eu acabei de dizer, a Páscoa é um momento no qual nós podemos comemorar com amigos, com familiares. Não agora. Infelizmente, não agora. Urge que neste momento nós mantenhamos o distanciamento social, que nós utilizemos máscaras, que nós sigamos todas as orientações das pessoas de bom senso, dos cientistas e daqueles que trabalham incansavelmente, dia após dia, muitas vezes noites após dia, para nos manter saudáveis, para nos manter fortes, para nos manter vivos, que são os profissionais da área da saúde. Então urge que na Páscoa deste ano nós nos recolhamos sim dentro da nossa casa, dentro do nosso seio familiar mais próximo e aí façamos essa reflexão. Ora, qual oportunidade melhor para pensarmos em transição? Qual oportunidade poderia ser melhor para pensarmos em passagem do que essa que nós vivemos? A caminhada dos judeus, dos hebreus pelo deserto não foi em uma semana. Eles não saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida do dia para a noite. Foram 40 anos caminhando pelo deserto. Foram 40 anos de privação. Foram 40 anos de pouco alimento, pouca água, muito sofrimento. Muita gente morreu nesta caminhada. Muitos pés sangraram nesta caminhada. Houve muito sofrimento até que eles pudessem renascer aprimorados. Mesmo se nós pensarmos na tradição pagã, politeísta, né, o inverno é sempre muito duro. Dura alguns meses, é verdade, mas existe todos os anos. Ano após ano, durante a vida inteira do ser humano. Todos os anos são meses de provação, são meses de pouca comida, são meses de frio, de congelar os ossos, de neve que te impede de sair de casa. Todos os meses, para que no equinócio
no Easter, aí sim possa haver a libertação e a transição para a primavera e toda a sua felicidade, toda a sua abundância. Mesmo Jesus, se nós formos pensar na tradição católica, ele precisou ser julgado, ele precisou ser torturado, ele foi crucificado antes de fazer a transição, antes de fazer a passagem para a vida eterna, para a vida divina, por assim dizer, a vida sublimada, também na tradição católica. E ora, vamos para a ciência, eu gosto muito da ciência, né? A química, a física nos ensinam que para que o carbono em grafite possa se transformar em diamante, ele precisa passar por séculos, por milênios de extrema pressão e extrema temperatura, para que a organização atômica e organização molecular do elemento se rearranje, se modifique e de um grafite que nós não damos a menor importância, que nós escrevemos no papel e depois apagamos, nasça o diamante, um dos elementos, um dos objetos mais lindos e mais valiosos que nós temos no planeta Terra hoje. Não há renascimento, não há ressurgimento, não há melhoria íntima do ser sem o sofrimento, sem a passagem, sem a transição. É sobre isso que a Páscoa nos fala. É sobre isso que a Páscoa nos ensina. Ora, essa pandemia vai passar. Essa pandemia não vai durar para sempre. Eu sou historiador, eu posso garantir para vocês. Já passamos por muitas pandemias muito piores. Há 100 anos nós passamos por uma pandemia muito pior. Há 100 anos as pessoas também não respeitavam as regras de distanciamento social. Há 100 anos nós também tínhamos problemas seríssimos de administração de recursos, de administração da sociedade. E há 100 anos muitas pessoas pagaram com a própria vida por esta situação. Nada disso é inédito. Nada disso que está acontecendo agora é desconhecido de nós humanos. Há 80 anos, há 70 anos, nós passamos por uma guerra destruidora. Mais de 60 milhões de mortos no mundo inteiro. Algumas das maiores atrocidades que a humanidade jamais viu e jamais cometera antes. Então esta pandemia vai passar. Certeza, é científico, vai passar. Só que antes dela passar, nós temos esta oportunidade. Esta oportunidade de refazimento. Esta oportunidade de renascermos. De podermos nos tornarmos melhores do que nós éramos antes. Que nós possamos refletir sobre as nossas ações, sobre o que temos feito, sobre qual tem sido a nossa postura com o irmão, sobre qual tem sido a nossa postura com o planeta, com o meio ambiente, com a natureza, com os recursos, com a água, com o ar, com uma árvore. É a oportunidade que nós temos, olha que simbologia incrível. A partir do momento, ao mesmo tempo eu diria, em que nós somos forçados a nos prendermos dentro de nossas casas, está dada por Deus a oportunidade para que nós nos voltemos também para nós mesmos. Algo tão difícil no dia a dia, ou tão difícil no cotidiano pré-pandemia, quando a gente está correndo o tempo todo no comércio, restaurante, trabalho, filho na escola, amigo chamando para sair, televisão, videogame, filme, seriado. A gente está sempre olhando para fora, sempre olhando para fora. Na melhor das hipóteses, com uma telinha de celular, uma tela de computador. Agora não. Agora somos nós e nossa família. Somos nós e os nossos seres mais queridos e mais próximos. E somos nós e nós mesmos. Este é o momento que Deus nos oferece para que voltemos para dentro de nós, para que analisemos a nossa existência e tomemos decisões de melhoria ali na frente. Porque uma coisa está muito clara,
esta pandemia marca um momento muito importante de uma transição que nós espíritas conhecemos muito bem, sabemos muito bem e temos esperado por muito tempo, que é a transição rumo à regeneração. Não imaginavam vocês, obviamente, como não imaginava eu, que a transição para a regeneração se daria sem movimentação, sem choque, sem alguma privação, sem algum sofrimento. Pois bem, aí está a pandemia. E provavelmente não será a única e não será a última, mas é aqui que nós temos a oportunidade de, sob pressão extrema e temperatura extrema, nos deixarmos transformar de meros grafites, pedacinhos de carbono, em pedras preciosas de diamante. Valiosos como nunca, valiosos como nada, mas tão fortes que nada pode quebrar, tão fortes que nada pode riscar. Ora, para que diamante se torne tão forte, tão resistente, tão resiliente, ele precisou sofrer bastante. Pressão e temperatura extremas. Se é assim com o diamante, por que não seriam com os espíritos? Se é assim com a natureza, por que não seria com nós, conosco mesmos? Kardec diz, nada diferencia as leis naturais das leis espirituais. Kardec nos adverte disso. Esse é o momento no qual nós recebemos uma oportunidade de reflexão íntima e uma oportunidade de passagem, de transição, de Páscoa. Só que agora não apenas mais simbólica, mas a Páscoa concretizada em nossa existência, em nossa vida, em todo o planeta. Não somos só nós no Brasil, em União da Vitória, que estamos presos dentro de casa, que somos compelidos, somos chamados, somos cobrados a nos preocupar com o próximo, mantendo o distanciamento social. Não somos só nós aqui no Brasil que recebemos a missão divina de praticar a caridade, a solidariedade, preservando a saúde daqueles que nos são mais próximos. O mundo inteiro está na mesma situação. O mundo inteiro está no mesmo caso. Salvo raríssimos países que, exatamente por terem lidado melhor com seus recursos, com suas sociedades, com suas economias e com suas políticas, conseguiram se livrar antes desta praga, desta pandemia. Mas o mundo inteiro, a imensa maioria da humanidade, também está dentro de casa nesse momento. Também está usando máscara nesse momento. E também está tendo essa oportunidade de reflexão íntima. Que sinal maior poderíamos nós querer da transição da qual estamos passando rumo a um mundo melhor, rumo a um mundo mais abundante, rumo a um mundo mais benevolente, rumo ao mundo da regeneração? O recado é claro, a oportunidade é divina, cabe a nós aproveitarmos. E que dia melhor do que hoje? A Páscoa, para refletirmos sobre isso. Nós, espíritas, temos sim o que comemorar na Páscoa. Nós, espíritas, temos sim o que refletir na Páscoa. Um momento de transição, o símbolo da passagem de uma fase inferior para uma fase superior, de uma fase de dificuldades para uma fase de abundância. Só que essa transição não é automática. Ela tem o seu quinhão, ele cobra o seu tributo em sofrimento, em lágrimas. E é essa fase, este momento que nós passamos agora. É preciso fé em Jesus e em Deus. É preciso muito estudo, é preciso muita resiliência para passar por esse momento. Mas nós vamos passar. Esse momento vai passar e nós vamos passar e vamos sobreviver a esse momento. Porque nós sabemos que por mais que acidentes aconteçam e que pedras surjam no nosso caminho, e se de repente pode acontecer de nós não conseguirmos passar por esse momento encarnados, nós sabemos que mesmo desencarnados nós teremos passado.
nós teremos vencido e nós chegaremos do outro lado da ponte. Ou, melhor dizendo, nós chegaremos na outra boca do túnel, aconteça o que acontecer. Cabe a nós aproveitarmos este momento, cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade de reflexão para aproveitarmos, para sugarmos desta situação o máximo possível no sentido da nossa melhoria, no sentido do nosso renascimento, no sentido da nossa contribuição máxima para a melhoria do planeta, para a melhoria do orbe que neste momento habitamos. Que Deus possa nos acompanhar e nos abençoar nessa caminhada, que possa nos dar todos os instrumentos, todos os sentimentos e tudo aquilo que for necessário para cada um de nós para que esse momento possa ser melhor possível, da melhor maneira possível vivido e para que nós possamos atravessar da melhor forma possível esta fase difícil, de frio, de privação, mas sabedores, como somos, como bons cristãos e como bons espíritas, de que a primavera está logo ali, de que o novo mundo está logo ali e que nós estaremos nele e estaremos aproveitando toda a abundância que nos será ofertada, agora sim, plenamente possuidores da dureza, da beleza e do valor que só o diamante que tanto sofreu pode mostrar para o orbe. Tenhamos todos um ótimo dia, uma ótima Páscoa e que Deus esteja conosco hoje e sempre, como até aqui. Até mais. Tchau, tchau.